Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra, nos Abzeritas. Amém? Podeis assentar. Então aqui Gideão fala, ele elege, né? O Senhor fala com ele e fala: paz seja contigo. E ele elege um altar em favor do Senhor, em gratidão a Deus, e ele coloca: o Senhor é paz. Por quê? Porque ele viu o Senhor face a face, ele não morreu, e ele, a partir dali, ele teve a convicção de que o Senhor era paz. Quando se fala em paz, a primeira coisa que vem em mente, para ter paz, a gente tem que ter ou um período de guerra anterior ou um período de guerra no momento, certo? Então, agora nós vamos falar um pouquinho da bandeira. Essa bandeira é a bandeira branca, uma bandeira de guerra, né? Na verdade, ela simboliza a paz na guerra. Essa bandeira, ela como símbolo de paz, ela é muito interessante a história dela. Ela começou lá na Idade Média, porque os povos da Idade Média, normalmente, as bandeiras eram coloridas, ou eram listradas, ou tinham alguma cor. E, para simbolizar um cessar-fogo ou uma rendição, eles hasteavam essa bandeira branca, porque era uma cor neutra. A cor foi até escolhida por inúmeros motivos. Primeiro, por ser uma cor neutra. Segundo, por ser uma cor mais fácil de achar, porque você está ali em meio à guerra e nem sempre você tem toda a cor de tecido para poder hastear. Então, qualquer pedacinho de pano branco servia para poder ser hasteado. Terceiro, porque em meio à guerra, naquele ambiente hostil, a cor branca era mais fácil de se ver. Cinzento, de sangue e tudo mais, era uma cor bem propícia. E assim foi eleita a bandeira branca como símbolo nacional da paz. Essa bandeira ela também foi eleita pela Convenção de Genebra como símbolo da paz. E a utilização dessa bandeira, de modo indevido, ela representava um crime de guerra. Ela pode até ser considerada um crime de guerra, tamanha a importância dessa bandeira. Enfim, bandeira branca, símbolo de paz. Gideão falando de paz, que o Senhor é a minha paz, Jeová Shalom. E aí nós vamos introduzir agora numa das guerras mais antigas da humanidade. Essa guerra começou lá atrás, quando o homem foi criado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para refletir a glória de Deus. E o homem tinha, quando Deus o criou, ele tinha relacionamento diário com Deus. Deus visitava, a Bíblia fala lá em Gênesis, que Deus visitava todos os dias o homem na viração do dia. Então, ele ia... Só um minutinho, irmãos. O fôlego aqui está curto. Obrigada. Minha cola. Então, Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia. Ele ia, visitava o homem, ele tinha aquele relacionamento com o homem. Só que o homem que tinha uma relação com Deus tão próxima, resolveu ser independente de Deus. Como a gente sabe, veio a serpente e falou: mas por quê? O que foi? O que Deus te disse? O mais sagaz de todos os animais, né? E lançou a sementinha que estava faltando, né? Mas por quê? Você não quer ser como Deus, conhecedor do bem e do mal? Essa fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai te proporcionar isso. E o homem que já tinha aquela fagulhinha ali de independência de Deus, mulher, no caso, tomou posse daquela fruta, comeu em desobediência a Deus, porque era a única fruta proibida do jardim. E, a partir daí, o homem que tinha um convívio diário com Deus, ele já não tem mais. Ele tem uma separação agora. Por quê? Porque a natureza do homem, que antes era imagem e semelhança e refletia a glória de Deus, já não é mais assim. E o homem que antes vivia em paz e tinha uma vida branca diante de Deus, uma alma pura diante de Deus, agora, diante do pecado, ele já não tem mais essa pureza. E ele já não pode mais contemplar a face do nosso Criador. Por quê?
porque a alma dele se tornou suja. O pecado trouxe essa mancha. E com essa mancha, ela deixou de ser branca como essa bandeira. E a partir daqui, quando o homem tentava se relacionar com Deus, Deus não permitia, por causa de sua santidade, que o homem o visse face a face. Por isso que Gideão fala lá, que eu vi a face do anjo do Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face e eu não morri. O Senhor é paz. O anjo do Senhor, sempre que a Bíblia menciona, ela está falando de Jesus. Então, Gideão louva ao Senhor, assim como outros que nós tivemos na Bíblia, Jacó viu o anjo do Senhor e tantos outros, né? E não morreram, mas ele tinha esse temor por causa disso, porque o homem caído, ele não podia mais se relacionar, especialmente face a face com Deus. E, em função disso, desse pecado, a primeira consequência dele foi essa guerra que nós passamos a ter, enquanto homens caídos, enquanto não reconciliados, a nossa natureza mundana, de pecado, nos distancia de Deus e nos impediu de relacionar com o Criador da forma como nós fomos criados para ter esse relacionamento íntimo com Ele. Essa separação do homem de Deus nos afastou da imago Dei, que era a imagem de Deus. O homem foi criado para isso, para refletir a imagem de Deus, para refletir a glória de Deus. Mas se eu estou em pecado, se eu já não tenho mais a mesma natureza, eu não consigo mais falar a mesma língua, eu não consigo mais me relacionar com o Criador. E com isso, o homem já não podia mais ver a face, ele teve uma morte espiritual, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando ele fala em morte, ele não está falando só de morte natural, porque, de fato, o homem, quando caiu, também passou a conviver com esse problema. Tanto que Deus fala, assim que o homem caiu, que para colocar os anjos, colocar 2 anjos com espadas flamejantes na porta do jardim, para que o homem não comesse da árvore que dava acesso à eternidade, e que o homem vivesse eternamente em pecado. Mas que ele tivesse essa oportunidade, de se reconciliar com Deus. E aí, essa morte espiritual nossa representa justamente essa guerra que a gente vive. A guerra nossa entre a nossa natureza mundana, caída, e a natureza divina do Criador, que é santa e que não tem como se conciliar com o pecado. Por isso que a gente vive, às vezes, em tanto conflito. Por quê? Porque a nossa carne pede uma coisa, mas o Espírito Santo de Deus pede outra. E, em função disso, a gente passa a perder. O homem, quando está nessa vida de pecado, ele perde o sentido da vida. Por quê? Porque ele foi criado para um momento especial, e a partir daquele momento, ele foi criado para refletir a glória de Deus, ele tinha um sentido da vida, que era se relacionar com Deus. Quando eu não tenho mais esse sentido, e não tenho mais esse relacionamento com o Criador, a minha vida perde completamente o sentido. Eu vivo a vida, mas eu vivo a vida sem ter um objetivo de vida, eu vivo sem ter, de fato, uma chama queimando em mim. É diferente, quando você tem a certeza e sabe para aquilo que você foi chamado. Então, até que a pessoa se dá conta disso, ela passa por muitas coisas, ela sofre muitas coisas e por aí vai. Então, essa perda do sentido da vida foi uma das principais consequências do pecado, além da perda do relacionamento com Deus que o homem sofreu. Além disso, lá em 2 Timóteo 3,15, fala da escravidão do pecado e de tudo aquilo que a escravidão produz em nós. E quando a gente vai lendo, você vai olhando e falando, nossa, mas quanta coisa ruim que essa escravidão produz. Nós nos tornamos escravos, não só do pecado, mas do próprio diabo. Por quê? Porque ele passa a ter uma vida, o homem, ele passa a ter uma vida desolada, distante do projeto original, e ele se torna egoísta, porque a gente passa a pensar só em nós mesmos e não num projeto maior. A gente se torna avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato. Eu sempre brinco que a gratidão atrai o favor de Deus. E a gente se torna ingrato às vezes até com Deus. Outro dia até comentei que eu fiquei pensando na situação. Eu estava em São Paulo e tinha um advogado do meu lado e aquela situação me chamou a atenção. Eu falei, nossa, eu estou tão concentrada aqui para fazer o que eu tinha ido para fazer, Ele veio me contar a história. Mas, enfim,
Ele pegou e estava indignado porque, segundo ele tinha ido para a igreja mais cedo, ia dizimar R$100, e aí ele resolveu que não ia mais porque tinha outras coisas para fazer e não ia mais dizimar aquele valor. Enfim, entrou no metrô, perdeu a carteira. E os R$100 foi embora junto com a carteira, né? Aí ele estava indignado, achou os documentos, mas ficou, por que eu tenho que perder? Deus é muito injusto, Deus é isso, é aquilo. Ele começou a questionar e falar mal de Deus e aquela questão toda, e eu fiquei ouvindo e falei, nossa, Deus. E a gente tinha acabado de estudar o livro Campo de Batalha na Mente, e um dos trechos, a Joyce Meyer falava assim, por que ela questionava Deus e falava, Deus, por que o Senhor não me dá mais, me dá isso, me dá aquilo e tal? E aí Deus fala com ela, por que eu vou te dar se você já não é grata pelo que você tem? E eu comentei só esse trecho lá com ele, sabe? Ele, não, mas mesmo assim, Deus é muito injusto, porque eu nunca encontro dinheiro na rua, por que eu vou perder? E quantas vezes a gente tem esse coração de ingratidão? Ou quer fazer essa relação de troca com Deus, né? Eu dou aqui, Senhor, R$100, multiplica ele e até fala chega, né? Mas se não for na troca, não serve. Enfim, o pecado produz isso na gente, esse coração ingrato. Além disso, nós somos ímpios, sem amor pela família, porque o pecado produz isso na gente, ele nos distancia, a gente passa a não ter mais empatia pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão ao nosso redor. A gente não para mais para poder dar atenção, e o que importa é só a gente, né? O egoísmo toma conta, de um modo geral. Traidor, precipitado, soberbo, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. E a Bíblia fala, né, que aquele que se fizer amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, não tem como. Essa guerra, enquanto nós não decidirmos mudar de vida, enquanto a gente não decidir hastear a nossa bandeira branca, essa guerra não vai cessar. E uma das coisas interessantes é que essa bandeira branca, quando ela é hasteada, ela significa justamente quando eu desisto dos meus ideais. Quando eu vou para a guerra, uma nação vai para a guerra, ela hasteia a bandeira que representa a nação. Por quê? Porque aquilo representa os ideais que aquele país, aquela nação defende. Mas quando eu levanto a minha bandeira branca, eu desisto. Eu estou colocando nas mãos de Deus, para que Ele construa os ideais dele na minha vida e não os meus. E não o ideal caído, e não a natureza caída que eu tinha antes. Para que Ele pegue essa bandeira manchada, escrita, colorida, enfim, suja de pecado, e para que Ele refaça e escreva nela tudo que Ele quer fazer. Para que eu seja nova criatura no Senhor. E para ser nova criatura no Senhor, eu tenho que me fazer branco. Isaías 1:18 diz que por mais que os nossos... Vou ler para vocês. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão como a lã. Então, não importa como a nossa vida esteja, não importa quão pecado você tenha cometido, não importa o que você tenha feito. A partir do momento que você abre mão dessa natureza mundana e fala, Deus, eu sou nova criatura no Senhor, eis-me aqui, faz de novo. Eu sou vaso nas suas mãos, eu não quero saber o que passou. Você se torna santo diante do Senhor. E é Ele quem te santifica, é Ele quem vai produzir em você essa natureza dEle. E justamente para ter, o que eu vou precisar? Se eu tenho uma natureza caída, se eu tenho uma bandeira que está suja do pecado, para que a minha bandeira se torne branca novamente, eu tenha paz com o Criador e me reconcilie com Ele, a primeira coisa que Deus providenciou, e providenciou lá, durante a criação do mundo, né? Ele enviou o Cordeiro, que já existia, para poder morrer na cruz por nossos pecados. Ele mandou Jesus. Então, assim, antes mesmo, às vezes a gente até assim, passa desapercebido, e quando você vai em Apocalipse, você vê que o Cordeiro já existia, já foi providenciado muito antes. Quando fala, na verdade, da criação, fala plural,
Por quê? Porque Jesus já estava com Deus quando da criação do mundo, quando da criação do homem. Então, quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus mostrou para ele aquele projeto, ele já sabia qual que era, o que queria acontecer. E quando aconteceu, ele já providenciou o cordeiro. Porque seria através desse cordeiro, do sangue desse cordeiro, que essa bandeira se tornaria branca novamente, que nós teríamos acesso de novo ao Criador. E a Bíblia vem e nos diz que todo aquele que confessar Jesus, que crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador, que ele vai ter essa reconciliação com Deus. Isso é bênção demais, a gente saber que nós estamos reconectados no Pai, que a gente tem direito a essa ligação direta com o Pai, né? Que nós somos reconectados a Ele, a partir do momento que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador e entende o sacrifício da cruz, entende que os nossos pecados estão perdoados, entende a função do arrependimento, e tudo isso passa, e a gente passa a ter o Espírito Santo habitando em nós. A partir do momento que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, os frutos do Espírito começam a fluir. E esses frutos do Espírito, dentre eles, nós temos a paz. A palavra nos diz que os frutos do Espírito são paz, amor, benignidade e tantos outros. Mas a paz, e essa paz é interessante porque às vezes a gente pensa, não, ter paz é ficar tudo bem, tudo tranquilo, é ter a conta bancária ok, ter a família tudo funcionando nos conformes, nenhum problema, saúde em dia, enfim, ter uma vida tranquila. E não necessariamente é assim, pelo contrário. A paz que Cristo nos dá é uma paz diferente, porque mesmo em meio à tribulação, a gente sabe que Ele é o Senhor da paz, que Ele é quem vai conduzir aquela situação. Que a partir do momento que aquela situação não está mais no meu controle, no controle da minha mão, que eu posso tomar e resolver, que Deus está à frente, que Ele está no controle, que Ele dirige não só todas as coisas, mas Ele dirige especialmente a minha vida. Eu fui reconectado com Ele. Então, por mais que a dificuldade venha, por mais que eu tenha problemas, por mais que eu tenha lutas, eu sei que Ele vai à frente. E eu sei que o plano de Deus vai se cumprir na minha vida, que eu não estou ali por acaso. Isso muda todo o contexto, isso nos dá paz em Cristo. Quando a Ana Márcia estava cantando a música, eu até fiquei pensando, né? Em teus braços é o meu descanso. A gente só procura descanso quando tudo está bem? Não, a gente procura descanso quando está a tribulação na alta, né? A gente pede por descanso justamente quando você está sobrecarregado, quando você está com problemas, enfim. Por aí vai. Então, assim, em teus braços é o meu descanso. Para ter esse descanso, para desfrutar dessa reconciliação com Deus, para ter paz com Deus, eu preciso me reconciliar com Ele. Eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Para que eu possa, aí sim, assim como Gideão, ver Jesus face a face, ver a face do meu Criador, sem correr o risco de morrer. Gideão se colocou ali como, mesmo diante da incapacidade que ele julgava ter, ele se colocou disposto, mesmo diante de todas as circunstâncias, né, para cumprir o propósito de Deus na vida dele. E por isso o anjo veio e Gideão não morreu e teve sua vida poupada. Que assim como Gideão, que nós possamos também ter a nossa vida pautada no Senhor, que nós possamos nos reconciliar com Deus, que a bandeira da paz que foi hasteada por Ele desde o início, quando Ele se dispôs a sacrificar seu Filho único, que nós possamos tomar posse dessa promessa e que possamos, de fato, colocar o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Eu queria estar convidando a Ana Márcia para cantar de novo essa música, porque eu achei ela muito linda. Em teus braços é o meu descanso. Amém? Teve um livro que eu vi, que fala, inclusive, de paz. Acho que foi esse da Joyce Meyer também, não me recordo. Mas, enfim, ele trazia duas situações. Ele trazia uma situação de paz, tranquilidade, um riozinho bem tranquilo. E ele falava, muita gente olha para esse rio tranquilo e pensa que isso aqui é a paz. Mas a paz de Cristo não necessariamente é daquela forma. E ele mostra uma cachoeira bem volumosa e turbulenta e tudo. Ele falou, aqui está a paz.
porque mesmo em meio a isso tudo, ele tem paz em Cristo. Amém? Que nós possamos, então, ter a nossa bandeira hasteada e que nós possamos colocar o Senhor como Senhor das nossas vidas. Que possamos cessar fogo e falar, Senhor, os meus ideais de vida, eu já não quero mais, eu quero os teus no lugar dos meus. Amém?